Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de João. Convido você a abrir capítulo de número 13. Nós estamos falando a respeito deste tema, ligue, desligue. E na noite de hoje, o título do nosso estudo é Ligue, disposição em servir. Evangelho de João, capítulo 13, versos 1 a 5. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Confesso que enquanto estávamos adorando, fui tomado por uma comoção muito grande por causa da letra da canção. A Bíblia diz que Jesus, mesmo sendo Deus, Ele não vivenciou esta condição para exigir benefícios ou direitos da parte do Pai. Pelo contrário, Ele veio, viveu entre nós e de forma humana passou por absolutamente tudo que eu e você passamos sobre a face da terra e deixou um exemplo. Falar em serviço numa sociedade tão competitiva, tão globalizada, é muito difícil e é a contracultura do reino, é o lado oposto daquilo que nós somos orientados a fazer, mas que não é fácil fazer. Eu me formei em administração de empresas pela UEL e na época lembro-me de ter estudado muito sobre competitividade, globalização e lembro-me, quando eu era adolescente, antes da faculdade, o meu pai foi prejudicado, ele tinha um ramo, um laticínio, e na ocasião, o presidente Fernando Collor abriu o mercado e reduziu drasticamente os impostos para importação, e um produto argentino veio aqui para a região norte do Paraná, e a empresa do meu pai quebrou, por causa dessa concorrência não mais regionalizada, mas a concorrência mundial. Hoje os taxistas estão concorrendo com Uber em nível mundial. A rede hoteleira hoje compete com Airbnb, por exemplo, que não tem um hotel sequer, mas consegue hospedar pessoas no mundo inteiro, desde hotéis, pousadas, em qualquer lugar, mesmo nas maiores capitais, nos maiores pontos turísticos do mundo, mas em lugares distantes, exóticos. Nós temos a Netflix, nós temos iFood e por aí vai. E parece-me que esta sociedade competitiva, essa sociedade globalizada, ela não é coisa de hoje. Nós volta e meia discutimos e apresentamos teorias e tentamos apresentar ideologias para explicar de alguma forma os fenômenos que acontecem na sociedade, mas Jesus estava diante dos seus discípulos com os pés sujos. Não havia tênis Nike, não havia sapatos confortáveis, eram sandálias, eram chinelos. Não haviam ruas pavimentadas, não havia carpete,
não havia porcelanato nas casas, era tudo chão batido. E diante daquela terra, as pessoas, os discípulos com os pés sujos, lamacentos, elas entravam nas casas umas das outras, e não havia ali nenhum tipo de cerimônia. O servo era levado aos pés dos visitantes, dos hóspedes, para lavar-lhes os pés. Como falar sobre isso numa sociedade tão competitiva, onde nós temos, por exemplo, teoria do conflito, que já foi há tanto tempo apresentada por Karl Marx, por exemplo, e hoje em dia nós temos falado tanto sobre este marxismo cultural, essa polarização da classe dominante versus classe dominada. E essas teorias, esta gestão da disputa, ela é tão comum porque dá a impressão de que nunca vai acabar essa polarização, direita e esquerda, enfim. Nós vamos explicando esses fenômenos, vamos tentando explicar esta ação social, e aí a gente vai criando códigos de ética para regular esta relação entre pessoas, entre indivíduos, entre empresas, entre concorrentes. Ainda ontem estávamos falando para jovens, adolescentes, muitos deles em época pré-vestibular. Temos aqui inclusive a Júlia Berbel, estudando bastante, candidata à medicina. E aí a gente brinca, porque tem alguns adolescentes, jovens, que prestam vestibular e ficam na lista de segunda chamada. Eu duvido que nunca passou pela cabeça de uma pessoa nessas condições em, quem sabe, matar aqueles que passaram no vestibular. Vamos apagar um ou outro, de repente eu sou chamado. Eu me lembro quando eu fazia cursinho para prestar vestibular para a UEL, na época a gente brincava dizendo que é só matar os japoneses que as chances para passar aumentam, né? Que eles estudam bastante, são concorrentes fortes. Essa concorrência já exagerada vai dando lugar a uma disputa infinita. E como que nós vivemos o cristianismo nessa sociedade polarizada? Como lavamos os pés dos concorrentes? Como lavar os pés dos filhos desobedientes, dos pais não presentes? Como lavar os pés de pessoas que nos maltratam, de vizinhos barulhentos? Como lavar os pés de pessoas com as quais discordamos categoricamente? Como lavar os pés de pessoas que têm opiniões tão agudas e ao mesmo tempo tão contrárias às nossas? Jesus nos ensina. E nesse episódio a Bíblia fala que Jesus os amou até o fim, porque ele sabia o que estava fazendo, e então ele decidiu agir e serviu de maneira exemplar. Vale mencionar que os capítulos 13 a 17 do Evangelho de João mostra um momento final, quando Jesus está com seus discípulos como que ensinando as últimas lições. Ele fala ali de coisas preciosas, não é mais agora um ministério público, ele está num ministério mais restrito com seus discípulos. Não que ele não tinha tido esses momentos antes, mas agora eles estão ali na refeição, a chamada Santa Ceia, uma refeição antes da Páscoa, portanto ele já estava respirando os seus últimos dias de vida, ele estava sabendo exatamente o que estava para acontecer. Detalhes dos proféticos do Antigo Testamento já anunciavam que os últimos dias de Jesus seriam extremamente dolorosos. O Salmo 22 parece que conta em detalhes a paixão de Cristo. Ele sabia a dor para a qual ele foi criado, a qual estava esperando, mas ele ali com os discípulos vivenciou um momento muito significativo, muito singular na vida do próprio Jesus, mas para o ensino dos discípulos e de todos nós. A Bíblia diz que a sua hora de passar deste mundo para o Pai já tinha chegado, e tendo amado os seus, os que estavam no mundo, amou-os até o fim. E esse texto já nos mostra inclusive a presença de Judas Iscariotes ali. Deus já tinha colocado no coração de Judas. Dá-nos a impressão que neste momento Judas já começou a confeccionar, melhorar a sua ideia de entregar Jesus. E Jesus sabia disso. Havia ali também Pedro, um grande líder, um discípulo inquieto, forte, vigoroso nas suas atitudes. Jesus sabia que Pedro haveria de negá-lo,
mas ainda assim a Bíblia diz que Ele os amou até o fim. Eu pergunto a você, você está disposto a amar uma pessoa até o fim, mesmo quando ela não mereça esse amor? Sabe, eu confesso que eu aprendi um pouco mais a respeito do amor de Deus quando os meus filhos nasceram. Eu e Lu, a gente fala sempre sobre isso, porque quando a gente é jovem, é adolescente, parece que a gente não dá muito valor ao amor do pai, mas quando a gente se torna pai, mãe, parece que a gente entende um pouquinho melhor a cabeça do pai, da mãe, porque a gente começa a ter dores, e quando os filhos nos decepcionam, quando a gente tem a realidade versus o idealizado, a gente sente o coração partido, porque as pessoas não atendem às nossas expectativas, as pessoas nos frustram, nossos filhos nos frustram, mas o amor não acaba. Mas o que dizer desta relação horizontal? Será que você está disposto a me amar até o fim? Será que eu estou disposto a te amar até o fim? Será que eu estou disposto a amar os meus inimigos e orar por eles, como Jesus diz? Será que eu estou mesmo disposto a amar as pessoas, mesmo quando elas se opõem a mim? Será que você está disposta a amar as pessoas que falam mal a teu respeito, que denigrem tua imagem pelas costas? Jesus está dizendo, sim, eu vou amá-los até o fim, e é o relato do Evangelho de João, amou-os até o fim. Porque ele sabia o que estava fazendo, é o que diz o verso 3, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos. Havia uma confiança na parte do Pai sobre o ministério do Filho, e Jesus, como Deus, mas também como homem, ele estava ali para vivenciar os últimos dias do seu ministério, e ele não ia frustrar a expectativa do Pai, ele sabia exatamente o que estava fazendo. E ele então decidiu agir, interrompeu a refeição. A refeição era algo muito sagrado, e uma refeição como aquela, a Bíblia diz que eles estavam possivelmente no cenáculo, e neste cenáculo, que era um local de reunião, de oração, de refeições, provavelmente eles ficaram ali um bom tempo, e Jesus passou a ensinar de forma muito íntima e pessoal aos discípulos os últimos ensinamentos, as últimas virtudes do reino, e ele agora se levanta. É como que se Jesus estivesse dizendo aqui, o que vocês não aprenderam até agora, eu quero demonstrar na prática. E eu estou vendo aqui muitos facilitadores da área infantil, líderes de célula, quando você está cuidando de crianças, você ensina por 10 minutos, de repente você fala assim, vamos ficar em pé, vamos praticar. Jesus estava aqui como que didaticamente experimentando algo novo, totalmente inusitado. Ele se despe de parte de sua roupa, o que causou um desconforto muito grande. E ele então pegou uma toalha, possivelmente um pano de linho, utilizado para essa finalidade, limpar os pés dos hóspedes, mas ele mesmo, ele não chamou o servo, ele não chamou o escravo, ele não chamou ninguém, ele mesmo pegou a toalha e foi aos pés de cada um dos discípulos, e como se não bastasse lavar os pés, ele também enxugou. E parece-me que este verbo enxugar aqui às vezes passa de forma despercebida, mas tem um significado muito grande, porque ele não apenas amou até o fim, mas ele serviu até o fim. Enxugar o pé era como que completar a obra. Enxugar o pé significa, além de lavar e deixá-los limpos, era o cuidado de secar. Ele estava ali como que dizendo de forma prática, com as mãos agora, quem sabe, fedorentas, sujas, mas ele estava ensinando o que de fato na prática aconteceria depois de algumas horas. A obra completa seria na cruz, onde não mais água lavaria pés sujos, mas o sangue lavaria o pecador mais imundo. Jesus está ali agora aos pés daqueles que estavam para mentir por ele ou para ele. Jesus estava ali lavando os pés. Pensa no coração de Jesus lavando os pés de Judas. Pense, será que eu e você lavaríamos os pés de Judas, ou diríamos assim de forma irônica, ei você, hein, quem diria, logo você, o diabo colocou no teu coração de me trair, seu miserável pecador. Olha, lavar os pés dos hóspedes era uma atitude
muito simples, mas ao mesmo tempo muito humilhante. E o servo mais desqualificado era conduzido a essa tarefa. Não precisava ter nenhuma qualificação. Não precisava saber cozinhar, não precisava saber recepcionar, não precisava cantar, não precisava fazer nada. Era só baixar a cabeça e não olha para cima. Apenas lava os pés sujos daqueles que estão entrando na casa limpa. Jesus se colocou ali na maneira mais baixa, na qualidade de servo mais ínfimo, mais desqualificado, sem nenhuma pretensão. Ele foi aos pés dos discípulos e passou a lavar-lhes os pés e enxugou. Uma obra completa, um serviço completo, o que nos mostrou que ele vivenciou na prática o maior grau de humildade que uma pessoa poderia experimentar. Por isso que a cerimônia do lava-pés, como é conhecida esta cena, ela ficou como uma lição de humildade. Ela nos ensina a respeito da humilhação que o Mestre e o Senhor, aquele que hoje, neste momento, está vivo, assentado no alto trono, reinando todas as coisas ao lado, à destra de Deus, Ele, neste momento, reina, decreta as coisas na vontade do Pai, mas naquele dia, nesta ocasião, nesta refeição, Ele estava agora ajoelhado, lavando os pés sujos de discípulos infiéis. Não existe humildade sem que passemos por humilhação. Muitas pessoas pedem a Deus humildade, mas não têm paciência para passar pelo processo da humilhação quando ela vem. O que é humildade para você? O que significa servir ao próximo para você? Algumas cenas vivenciadas antes nos mostram que nós temos alguns inimigos da humildade. Sentimentos que eu e você temos o tempo todo e que os discípulos tiveram, e me chama a atenção o fato de Jesus estar ali vivenciando seus últimos momentos de vida, praticando algo visível a todos, gerando ali um desconforto para todo mundo, mas ele ensinou o tempo todo. Por exemplo, no Evangelho de Marcos, capítulo 9, versos 33 a 35, os discípulos vivenciam algo tão constrangedor. Tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele, Jesus, em casa, interrogou os discípulos: de que é que discorríeis pelo caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre quem era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Pretensão é uma opinião vaidosa e exagerada acerca de si mesmo. Pretender algo que não se tem ou não se é algo muito vexatório para quem percebe, mas nem sempre nós somos os que percebemos e agimos com pretensão, somos presunçosos, e a pretensão é inimiga da humildade. Pretender ser melhor que alguém. Sabe, eu percebo que nós, os cristãos, nós somos tão críticos, apontamos de forma tão pronta o erro alheio, como se nós não os cometêssemos. Apontamos o erro do filho, apontamos o erro do marido, da esposa, do pastor, do servo, do líder, do vizinho, do político, do profissional. E sem querer nós estamos pretendendo como que ser melhor. Sabe, parece quando você chega perto de alguém: me dá aqui esse troço aqui para eu fazer, você não sabe fazer. É assim. E é tão interessante que no próprio Evangelho de Marcos, logo depois, no capítulo 10, um trechinho depois, no verso 35, Tiago e João, que provavelmente estavam nesta cena aqui, eles não se deram por satisfeitos em terem tido essa chamada de Jesus: olha, quem quer ser o primeiro tem que ser o servo de todos.
Jesus ensina isso, mas dali um pouquinho Tiago e João chegam para Jesus no pé do ouvido e falam assim: Jesus, será que na tua glória, será que um de nós pode sentar um à sua direita, o outro à tua esquerda? Olha o pedido, olha que pretensão. Por que Tiago e João, dois irmãos, a Bíblia fala que eles eram filhos de Zebedeu, mas eram filhos do trovão. Engraçado que João não escreve isso a seu próprio respeito, mas eles estavam ali discutindo. Jesus ouviu o que eles estavam discutindo. Jesus perguntou: do que vocês estavam falando pelo caminho mesmo? Eu ouvi bem o que vocês estavam discutindo? Sabe como é que é? A gente estava conversando sobre quem é o maior de nós os 12 aqui. Olha, tem cada figura linda aqui. Olha Senhor Jesus, olha Pedro. Mas me olha, Senhor, será que eu tenho condição de ir na tua glória, já que a gente é tão amigo? Será que o Senhor não tem condição de me colocar na tua direita? Olha, mas tem meu outro amigo, meu irmão, aquele é tão bonzinho, deixa ele na tua esquerda, nós vamos ser uma trindade poderosa. Essa pretensão destrói o nosso sentimento de querer servir, porque a pretensão rouba de nós a humildade de considerar o outro superior a nós mesmos. Uma outra atitude que Jesus repreende nos discípulos é o menosprezo, no capítulo 10, verso 13. Então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-as nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Os discípulos foram campeões em afastar de Cristo as pessoas que eles achavam que não o mereciam. Não. Criancinhas, saiam daqui. Mulheres impuras, não, saiam daqui. Mulheres estrangeiras, negativo, saiam daqui. Pessoas que estão expulsando demônios em nome de Jesus, mas não são discípulos, saiam daqui. Um deles um dia chegou para Jesus: Jesus, o senhor quer que manda cair fogo do céu para consumir essas pessoas? Jesus disse: vocês estão malucos? Quem comigo, quem faz essas coisas está comigo, é por mim, é por nós, não está entre os 12, mas está no reino, está trabalhando em nome de Jesus. Na sociedade daqueles dias, os enfermos eram separados, os leprosos eram colocados em regiões totalmente distantes do centro da cidade. Lucas 17, por exemplo, conta a história dos 10 leprosos. E eu demorei para entender por que 10 leprosos. Eu malemar conheço onde já se viu 10? É porque eles andavam juntos, eles moravam juntos, eles eram separados do restante da cidade. Esta é a sociedade na qual Jesus está inserido, e Ele está dizendo: eu não vim para os sãos, mas eu vim para os doentes, e ainda assim os discípulos menosprezavam. E instantes antes Jesus já tinha repreendido. Ele pegou uma criança, colocou no meio deles, pegou no colo e disse: olha, se vocês não se transformarem como crianças, vocês não vão ver o reino dos céus. E quando Jesus estava mais uma vez ali no meio da sociedade, no meio do povo, as crianças queriam tocar Jesus. Os discípulos repreendiam: não, sai daqui, criança. Esse menosprezo faz de nós arrogantes. Menosprezar pessoas por causa da classe social, por causa da cor da pele, por causa da cultura, por causa das divergências ideológicas. Menosprezar pessoas é o contra-reino. É a contracultura do reino, é ir contra tudo que Jesus fez. Jesus curou os doentes, Jesus livrou uma mulher de ser apedrejada, uma prostituta pega em adultério. Jesus cuidou dos discípulos, cada um com a sua história, coletor de impostos. Jesus apareceu para Saulo, um assassino flagrante. Jesus apareceu para Zaqueu, que era um cobrador de impostos, roubador, um ladrão. Jesus apareceu para mulheres estrangeiras. Jesus pediu água para uma mulher cananeia, uma mulher de outra região, uma mulher samaritana.
Jesus curou a filha de uma mulher cananeia à distância, porque ela insistiu, gritando: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus não menosprezou as pessoas. Por que eu e você fazemos isso às vezes? Eu contei ontem, e tomo a liberdade de contar hoje novamente, um exemplo que me aconteceu ontem, no final da manhã. Estava no caixa, comprando ali no supermercado algumas coisinhas para o fim de semana, e uma pessoa que estava à minha frente, um senhor muito simples, com uma camisa surrada, estava com um dinheirinho dobrado na mão, e o menino do caixa estava dizendo: o senhor vai ter que deixar alguma coisa, porque o dinheiro que o senhor tem não vai dar para pagar a conta. E eu estava ali meio aflito, não sabendo bem o que estava acontecendo, e eu vi que ele tinha um saco de 5 quilos de arroz, de uma marca não necessariamente conhecida, uma caixinha de 1 litro de leite, e um pacotinho de 1 quilo de feijão. E ele falou assim: então eu vou deixar o leite, está aqui o dinheirinho, 2 notas de 5. E o menino falou: olha, não vai ter como, o senhor não vai poder deixar só o leite, vai ter que deixar mais alguma coisa. Aí ele separou o arroz: não, arroz eu vou levar. E ele estava deixando para trás 1 quilo de feijão e 1 litro de leite. Eu falei para o menino: não, pelo amor de Deus, eu pago. Não sei se o menino não quis acreditar, ele não deu atenção para mim, mas eu falei: menino, eu vou pagar. Aí eu abri a carteira, não tinha dinheiro, né? Porque eu não tenho dinheiro, só dinheiro de plástico, né? Só o cartão. Eu falei: quanto que está faltando? Eu passo o cartão. 4,16. As pessoas estão próximas a nós e nós estamos atentos. Queridos, qual o mérito de eu contar isso para você por causa de 4,16? Não, por favor, não me interprete mal. Mas na fila, em casa, na igreja, no trabalho, na fila do banco, na fila do comércio, em qualquer lugar, nós estamos menosprezando as pessoas. Menosprezamos quando não damos atenção, menosprezamos quando não percebemos a dor, menosprezamos quando não fazemos o que precisa ser feito. Preste bem atenção. Esses dias eu fui tomado de uma comoção muito grande. Não vou citar nomes por questões de ética, mas um menino chegou em casa muito violento, quebrando tudo, estava embriagado. Seus pais sem saber o que fazer, tentando cuidar. Mas a situação ficou controlável. O pai do menino entrou com ele debaixo do chuveiro, deu um banho. E depois de uns dias eu fui conversar com este rapaz. Com lágrimas nos olhos, sabe o que ele me disse? A imagem que não sai da minha cabeça é meu pai de calça jeans debaixo do chuveiro me lavando. Nós menosprezamos os filhos quando erram, menosprezamos os pais quando se excedem, menosprezamos o líder quando aperta, menosprezamos o diferente quando pensa algo totalmente outro, e assim nós vamos nos distanciando do exemplo de Jesus. Jesus pediu para os discípulos: saiam de perto, deixem as crianças virem até mim, saem vocês do caminho, deixe as crianças virem, eu não quero que vocês menosprezem ninguém, eu não quero que vocês maltratem ninguém, essa é a verdade do reino. E uma terceira e última lição é a respeito de hipocrisia. Capítulo 12 do mesmo evangelho, versos 38 a 40. E ao ensinar Jesus os discípulos, dizia ele: guardai-vos dos escribas, e aqui os escribas e fariseus como representação da religiosidade, que gostam de andar com vestes talares e das saudações nas praças, e das primeiras cadeiras nas sinagogas, dos primeiros lugares nos banquetes, os quais devoram as casas das viúvas, e para justificar fazem longas orações. Estes sofrerão juízo muito mais severo. E na sequência ele conta a história da oferta da viuvinha pobre, que de tudo que ela tinha, ela deu tudo, não importando o valor monetário, mas a inteireza do coração. A hipocrisia dos religiosos está destruindo o caráter da igreja na sociedade. A hipocrisia dos que gostam de falar em voz alta,
aparecer em praça pública, sentam nos primeiros lugares das sinagogas. Este é o cenário religioso da época. Nada contra quem senta aqui, porque eu também sento nas primeiras fileiras. Não é disso que nós estamos falando. Mas Jesus está falando, olha, tomem cuidado, porque existem alguns que batem no peito. E Jesus confrontou os religiosos o tempo todo do seu ministério por causa de sua hipocrisia. No Evangelho de Mateus, capítulo 23, ele coloca ali, a Bíblia fala que são os ais. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, hipócritas. Jesus não poupou palavras para criticar o religioso, para criticar aquele que mandava fazer e não fazia. Esta incoerência tem destruído a ética do reino. Esta incoerência do mandar fazer e não fazer tem acabado com a reputação da igreja cristã, da igreja evangélica. Nunca tivemos tantos evangélicos no Brasil, mas nunca tivemos tanta controvérsia a respeito do testemunho dos evangélicos no Brasil. Essa hipocrisia de às vezes exigir dos filhos aquilo que não fazemos, exigir do outro aquilo que a gente não consegue fazer. Essa hipocrisia está destruindo e é um inimigo da humildade, é um inimigo do serviço cristão. Precisamos olhar para Cristo, porque naquele momento ele estava como que dizendo algo que já estava sendo dito há tanto tempo: a soberba precede a ruína e a altivez do espírito a queda. Não adianta você agir com orgulho, com altivez, com soberba, uma hora a casa cai, uma hora a casa cai. Uma hora a cobrança vem, a fatura vem. Não adianta andar com altivez, porque esse não é o padrão de Cristo. Jesus, sendo Deus, ele abriu mão desta condição. É o que diz Filipenses capítulo 2, versos 5 a 10. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, porque ele não julgou como usurpação, ou seja, ele não pretendeu ser Deus. Ele não usou dessa qualidade para agir de forma soberba, altiva, melhor. Pelo contrário, ele não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se humilhou, tomando forma de servo, ou seja, ele não menosprezou a mim e a você como pecadores. Ele não menosprezou os servos, não menosprezou o pecador, não menosprezou aquele que tem o passado que condena. Pelo contrário, ele foi para a cruz e ele não mandou alguém ir para a cruz, e ele mesmo assumiu esta condição e foi para a cruz. Ele agiu e não foi com hipocrisia. Ele falou: eu vou para a cruz, e foi para a cruz. Essa era a sua missão. Ele foi para a cruz por mim e por você. E é justamente o que vemos. E eu peço agora que você volte para o Evangelho de João, capítulo 13, agora vamos ler os versos 14 e 15, por gentileza. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Como eu vos fiz, façais vós também. Como que você se sentiria se neste momento, eu pedisse para você tirar os teus sapatos, as tuas meias, porque eu gostaria de lavar os seus pés? Constrangedor? Não deveria ser, porque como Jesus fez, Ele nos pede para fazer. Eu dei o exemplo para que assim como eu fiz, vocês façam também. Aquele pai dando banho naquele filho, ele estava como que lavando os seus pés. Aquele marido que ama além da conta o erro da esposa, é Jesus lavando os pés. Quando alguém te decepciona, te frustra, lança palavras pesadas contra você e você prontamente perdoa e retrata a relação, é você lavando os pés das pessoas que te machucam. É totalmente improvável, é totalmente impossível para mim e para você, se não for nós
aos pés de Jesus. Essa é a condição. Como eu vos fiz, façais vós também. Se você tem filho pré-adolescente que passou pelos cultos de hoje, de manhã e agora à noite, talvez você vai ouvir falar que os pés foram lavados. Ontem à noite nós lavamos os pés de supervisores e líderes de células. Os meus pés também foram lavados. Eu queria apenas lavar, mas alguém quis também lavar os meus pés. Foi muito bonito, muito significativo. Eu convido você, quem sabe, durante esta semana, numa dinâmica familiar, numa tarefa caseira de aproximação de corações, quem sabe você pegue lá um pouco de água, uma bacia, uma toalha, lave os pés dos seus filhos, lave os pés dos seus pais. Porque, queridos, isso é o que nós fazemos tão pouco na nossa vida cristã, e foi o último exemplo prático que Jesus quis fazer. Era a refeição final, era a Santa Ceia. Foi nesta Santa Ceia que ele ergueu o pão e o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança. A nova aliança estava para ser inaugurada com a descida do Espírito Santo. A nova aliança estava para ser inaugurada porque ele haveria de morrer e ressuscitar dali de alguns dias, algumas horas depois. Sim, e ele fez isso, e agora ele está dizendo: assim como eu vos fiz, façais vós também. Então, querido, se você não conseguiu guardar absolutamente nada de tudo que foi dito, sai daqui com esta frase: Jesus serviu por amor e nos convida também a servirmos por amor. Não é por pretensão, nem por menosprezo, nem por hipocrisia, porque isso nos impede. Não é por boa vontade, não é porque eu consigo, não é porque as pessoas são boas, não é porque eu estou bem com Deus, não é porque eu tenho dinheiro, não é porque eu sou melhor que o outro, não, pelo contrário, é servir por amor. Este ágape, essa palavra aqui, que é tão significativa para nós, foi o que Jesus fez, estando com os seus, amou-os até o fim, e porque os amou, e porque não queria mais vencer na retórica, ele não queria mais convencer com argumentos, ele preferiu ter paz do que razão. Ele parou a discussão e foi para os pés, e dos pés foi para o alto da cruz, e do alto da cruz ele foi para o inferno. Ele passou dias nas trevas, a Bíblia fala que ele foi para o lugar da caveira, ele foi para o lugar mais imundo da morte, mas ele saiu de lá, ele deixou, ele rompeu as trevas e hoje está assentado à destra do Pai. É este quem nós servimos, é este que nos chama para vivermos uma vida de serviço. Ele não olha para a tua conta bancária, ele olha para o teu coração, ele não olha para o teu histórico, ele olha para o teu futuro, ele não parte do princípio do que fizemos, mas do que podemos fazer por ele, para a glória dele. Então, se você de alguma forma está tendo alguns insights, se você quem sabe está sendo impactado como eu estou sendo ao longo desta semana toda por causa dessa palavra, tome uma atitude, seja prático, faça como Jesus. Ele levantou-se da ceia num rompante de ensino e falou: olha, não adianta mais eu falar mais nada, o que eu tinha para falar eu já falei, eu vou agir, eu quero mostrar para vocês o que de fato eu quero que vocês façam, não hoje, não amanhã, mas em meu nome e para sempre, uma vida de serviço por amor. Feche os teus olhos, queridos. Pai, nós nos constrangemos diante da tua majestade, grandeza, força e poder. Queremos nos lançar aos teus pés nesta hora e reconhecer a nossa condição. Pai, quantas vezes agimos com pretensão, com orgulho, com soberba, menosprezamos pessoas, somos hipócritas acerca daquilo que fazemos quando ninguém está vendo. Mas nessa noite o Senhor está derramando sobre nós a humildade de Jesus Cristo, que somente por ela e por meio dela nós temos condição de servir às pessoas como Jesus Cristo nos deu exemplo maior. Pai, nós não temos condição, nós não temos possibilidade de agirmos como servos uns dos outros, se não for por meio do Espírito Santo, que coloca em nós paz, alegria, amor, mansidão, longanimidade, domínio próprio. Pai, não existe a menor possibilidade, nós não temos condições humanas de servir ao próximo se não for por meio de Cristo em nós. Então sim, Pai, toma-nos em teus braços, sopra-nos com o ruá,
o sopro do Espírito possa nos levar, e que o mundo veja Jesus Cristo em nós, servindo o necessitado, servindo sim pais a filhos, filhos a pais, marido a esposa a marido. Pai, que líderes de células possam servir os membros, mas que os membros também queiram servir os líderes. Que no local onde moramos, Senhor, possamos ser servos ali, como atalaias, como luz no meio das trevas, como sal da terra, dando gosto para o condomínio, para aquele andar onde às vezes encontramos pessoas no hall, pessoas do trabalho, no mercado, no estacionamento, na vizinhança, pessoas, ó Pai, com quem dividimos às vezes o mesmo escritório. Pai, que haja um derramar de humildade sobre nós, para nós servirmos um mundo como Jesus serviu aqueles discípulos, como Ele nos deu exemplo. Queremos como que lavar os pés das pessoas, agindo com brandura, agindo com mansidão, agindo em amor, em favor das pessoas. Quantas pessoas, ó Pai, estão padecendo, sofrendo perto de nós, e falta-nos sensibilidade. Ajuda-nos. Eu creio que o Senhor já está movimentando nosso coração, conforme o Teu Santo Espírito vai nos trazendo à luz inspirações. Nós vamos sair daqui marchando, agindo pela força do Teu poder. E sim, Senhor, oramos também em favor dos enfermos, pessoas que estão desenganadas, tomando medicamentos pesados, pessoas com diagnóstico fechado, se não pessoas que aqui estão, mas pessoas que amamos tanto, próximas a nós. Derrame cura nesta hora, Pai. Nós cremos que Tu tens poder. Cura nas emoções, cura nos relacionamentos, relacionamentos feridos, pessoas que não estão se falando. Derrame perdão, Pai. Derrame provisão para aquele que está passando necessidade financeira. Abra as portas do emprego, porque para o Senhor não existe crise. Não existe crise econômica, financeira. Para o Senhor, o Deus da provisão, quando o Senhor fala, as coisas acontecem. Então abram as portas para esta família, abram as portas da dignidade desse trabalhador, ó Pai, que precisa tanto colocar o pão sobre a mesa. Tenha misericórdia da nossa igreja, que nós possamos amar o Brasil, amar o estado do Paraná, amar Londrina, amar as pessoas que estão próximas a nós, porque nós somos o Teu reino, nós somos a manifestação da Tua glória. Leva-nos, ó Pai, para levar cura, leva-nos para trazer ao mundo esperança, amor, paz. E assim, Pai, que o Teu povo possa sair daqui cheio de inspiração, cheio de esperança, para mostrar ao mundo perdido, para mostrar ao pecador, para mostrar ao incrédulo, que somente Jesus Cristo tem poder para transformar a nossa vida de uma vez para sempre. A Ti, Jesus, toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda a adoração. Nossa vida Te pertence, e saímos daqui, ó Pai, marchando. Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor. Nós Te louvamos, nós Te engrandecemos. Tu és maravilhoso, Tu és lindo, 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 lindo.